a resistência elétrica, ela, em alguns materiais, ela varia com a temperatura. Existe um material que a resistência elétrica é praticamente constante com a temperatura. E esse nome desse material é bem sugestivo, né? Um nome constantum. Depois a gente fala uma resistência elétrica constante. Então esse material, que na verdade é uma liga metálica formada por níquel, cobre e zinco, a resistência elétrica é praticamente constante à medida que a temperatura aumenta. A maioria dos metais, o que ocorre é quando você aumenta a temperatura, a resistência elétrica aumenta. Esse é um fator importante. Quando você aumenta a temperatura, a resistência elétrica aumenta. Nós temos um item importante, quando eu falava da resistência, para não esquecer, essa equação que a gente coloca aqui, resistência igual a ρ L sobre A, também é conhecida como segunda lei de Ohm, apenas para conhecimento. Tem materiais que, à medida que a temperatura aumenta, a resistência, ao invés de aumentar, ela diminui. Um exemplo é o carbono. O carbono, um material feito por carbono, resistor de carbono, por exemplo, material, à medida que a temperatura aumenta, a resistência vai diminuindo. E à medida que você diminui a resistência, mais corrente você terá, considerando uma dada diferença de potencial. Então esse é um resultado importante para você analisar a resistência elétrica em função da temperatura. Isso depende do material, depende do comportamento do material. No slide anterior, eu coloquei aqui citei com base nessa tabela, o coeficiente de temperatura. O que significa isso? Percebam que existem coeficientes de temperaturas positivos para os metais, e para os semicondutores, como o carbono, por exemplo, grafite, você tem um coeficiente negativo. O que isso significa? A resistividade do material varia com a temperatura. E a resistividade do material, por exemplo, no cobre, nós podemos escrever essa resistividade, embora essa equação dependa de cada material, você pode pesquisar isso, você vai encontrar já essas equações, na internet você encontra, mas no caso do cobre, por exemplo, a resistividade é igual a resistividade menos resistividade inicial, ρ0 igual a ρ0, alfa T menos T0. Esse ρ0 é uma resistividade a uma determinada temperatura inicial, e a determinada temperatura final você tem uma resistividade. Para calcular essa resistividade, você utiliza esse coeficiente alfa. Quando esse coeficiente alfa é positivo, o que significa que quanto maior a temperatura, maior a resistividade. Então, prata, cobre, alumínio, tungstênio e ferro, à medida que você aumenta a temperatura, você tem um aumento na resistividade, consequentemente, você tem um aumento na resistência elétrica. Observem esse gráfico. Materiais cujo coeficiente alfa é negativo, à medida que você aumenta a temperatura, a resistividade diminui. Um exemplo que nós temos aqui, por exemplo, é o carbono. À medida que você aumenta a temperatura, a resistividade diminui. Então, para você analisar a resistência elétrica de um determinado, como varia a resistência elétrica de um fio, por exemplo, é importante que você compreenda o material que ele é feito e a mudança, a variação a uma determinada temperatura. Então, nem sempre a resistência elétrica é constante e nem sempre a resistência elétrica aumenta com a temperatura. Isso depende também do nosso material. No slide anterior, nós estudávamos a segunda lei de Ohm, que analisava a resistência em função do material e em função da geometria também, do comprimento e da área da seção transversal. Nós vimos pela definição da resistência elétrica dessa videoaula que a resistência elétrica ela é definida como sendo a diferença de potencial dividido pela corrente.
Então, a diferença de potencial, à medida que você tem uma diferença de potencial, você tem uma corrente elétrica. Quando você utiliza um resistor, o que é um resistor? É um condutor que possui uma resistência elétrica. Esse resistor pode ter como função, por exemplo, transformar energia elétrica em calor. Exemplo, um chuveiro elétrico, um ferro elétrico, um aquecedor elétrico. Um outro fator, ele pode ser utilizado também para você controlar a corrente elétrica em um circuito, dependendo da situação. Então, um resistor ele tem essa função. Então, imaginei aqui um resistor, você terá uma diferença de potencial, esse terminal é mais, esse é menos, você tem uma corrente elétrica I. Existem materiais em que essa corrente elétrica ela vai depender da diferença de potencial aplicada. Então, se você aumentar a diferença de potencial aplicada, você também altera a corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica pode ser descrita considerando a diferença de potencial aplicado. Existem resistores que, em algumas faixas de valores, eles têm um comportamento que obedecem à lei de Ohm. Eles são também chamados de resistores ohmicos. O que significa isso? À medida que você aumenta a diferença de potencial, então você considera a diferença de potencial mais ou menos, você também poderia inverter a polaridade, o raciocínio seria o mesmo. À medida que você aumenta a diferença de potencial, você aumenta proporcionalmente a corrente elétrica estabelecida. E essa relação entre eles é uma relação linear. Então, à medida que você aumenta a DDP, você aumenta a corrente. 0 de DDP, 0 de corrente. O que ocorre, então? Então, você aumentou a DDP, você aumenta a corrente. Podemos escrever também isso de outra forma. Nós podemos escrever que a diferença de potencial ela é diretamente proporcional à corrente elétrica. Então, a diferença de potencial V é igual a K vezes I. Esse K, nessa situação, é uma constante. E nós vimos já no início dessa videoaula que eu posso escrever V igual a RI, porque é a própria definição de resistência V sobre R. Essa equação V igual a RI, ela é válida para qualquer resistor, seja ele ohmico ou não. Então, é importante você lembrar disso também. A equação V igual a RI, ela vale para qualquer resistor, sendo ohmico ou não. Tem pessoas e tem livros que, ao invés de utilizar a letra V, utilizam a letra U. Ok, é apenas uma letra para representar uma grandeza física. O que ocorre, então, esse resistor, essa equação, aliás, ela vale para qualquer dispositivo, ohmico ou não. Em um resistor que obedece à lei de Ohm, essa resistência ela é constante. Então, se você dividir a diferença potencial pela corrente em qualquer intervalo de DDP, ele é um resistor ohmico. Muitos materiais, em determinadas faixas de valores, condutores e também semicondutores, em determinadas faixas de valores, obedecem à lei de Ohm. São dispositivos que obedecem à lei de Ohm. Existem dispositivos, antes da gente analisar, só para revisar aqui, então ele é um resistor ohmico, um dispositivo ohmico. Podemos, quando a gente vai escrever essa equação V igual a RI, lembre que essa resistência ela é constante. Se não for constante, essa equação é válida, mas esse dispositivo não é um dispositivo ohmico. Então, essa resistência não depende do valor da DDP e não depende da polaridade da DDP. O que significa isso? Se você inverter aqui a pilha, você vai inverter a diferença potencial, porque você conectou um terminal positivo e outro negativo, mas se você fizesse o oposto, conectasse esse lado ao terminal positivo e esse ao terminal negativo, essa resistência não depende também da polaridade da diferença potencial, da tensão elétrica. Em termos dos materiais, então, a gente falou agora em resistores ohmicos
cuja resistência é constante, mas nós não analisamos ainda em termos microscópicos. Em termos microscópicos, nós já vimos que o campo elétrico pode ser descrito por Rho, que é resistividade, vezes J. Um material obedece à lei de Ohm se essa resistividade não depende nem do módulo, nem do sentido do campo elétrico aplicado. Então, microscopicamente, essa resistividade, esse material será ômico, ele vai obedecer à lei de Ohm, se por acaso essa resistividade ela não dependia nem do módulo, nem do sentido do campo elétrico aplicado. Existem materiais que não obedecem à lei de Ohm. Aqui nós temos um gráfico, por exemplo, de um material que não obedece à lei de Ohm. À medida que você aumenta a DDP, diferença de potencial, você por acaso não tem corrente. Em determinado instante, uma corrente elétrica é estabelecida. Mas, se você dividir a diferença de potencial aqui pela corrente, ela vai fornecer um valor. Se você fizer o mesmo cálculo aqui, você vai observar que o valor é diferente. Então, essa inclinação da reta, ela é variável. Imaginem uma reta tangente aqui. Nessa situação, a inclinação dessa reta é constante. Isso vai implicar uma resistência constante. Nessa outra situação, a inclinação de uma reta tangente a essa curva, essa inclinação será variável. Consequentemente, a resistência elétrica é variável. Então, esse dispositivo, cuja resistência é variável, não obedece à lei de Ohm. Entretanto, é muito bom a gente destacar, importantíssimo, essa equação é válida, tanto para resistores ômicos e para resistores não ômicos. Nós falamos até agora em resistência elétrica, em resistores, em resistividade. A resistência elétrica, por exemplo, da pele humana, ela depende se a pele está seca, se a pele está molhada, por exemplo. Isso depende da pele, mas a nossa resistência, a resistência da pele humana, quando ela está úmida, quando ela está molhada, ela é muito, muito menor do que a resistência da pele seca, por exemplo. Nós vamos analisar agora a questão da potência. Por quê? Porque os dispositivos elétricos, eles consomem energia. Você tem uma transformação de energia. A energia química, por exemplo, de uma pilha, sendo transformada em energia elétrica. Então, observem o seguinte. Você tem um dispositivo. Nesse dispositivo elétrico, você vai conectar, então, uma pilha, uma determinada fonte. Vamos imaginar uma pilha fornecendo uma diferença de potencial V. Vou considerar que essa diferença de potencial ela é constante aqui. Então, você tem um terminal positivo e você tem um terminal negativo. O que ocorre? Você tem um movimento de cargas. Estabeleceu-se uma corrente elétrica no circuito. Esse dispositivo tem uma resistência elétrica também, por exemplo. Mas, o que vai ocorrer? Houve uma corrente elétrica no circuito. Então, você tem cargas movimentando-se em regiões com diferenças de potenciais. E vai haver uma diminuição do potencial elétrico ao longo desse trajeto, desse sentido convencional aqui. O que ocorre é que vai haver uma diminuição da energia potencial elétrica. E nós sabemos que a energia, aliás, ela é conservada. Se você tem uma forma de energia diminuindo, uma outra forma de energia estará aumentando. Então, nós sabemos o seguinte, que imaginem aqui uma carga elétrica movimentando-se nesse circuito, num circuito fechado, onde você tem uma corrente elétrica, você tem uma queda da energia potencial elétrica. Essa variação, esse dU da energia potencial elétrica, é igual a V vezes dQ. Então, vai haver uma diminuição dessa energia. Mas essa energia foi para onde? Então, se
há uma diminuição da energia potencial elétrica, essa energia tem que ser transferida para alguém. Foi transferida para o dispositivo. Então, vai haver uma taxa de transferência de energia para esse dispositivo. Ao custo de quem? Ao custo da diminuição da energia potencial elétrica. Sabemos que, da definição de corrente, dQ é igual a I vezes dt, e quando você pensa nesse circuito, vai haver uma diminuição da energia potencial, que vai ser igual a V vezes dQ. Conforme já destacamos anteriormente, quando essa energia potencial diminui, outra forma de energia aumenta. Então, quando essa energia diminui, outra forma de energia aumenta, para conservação da energia. Podemos escrever, então, essa equação, du igual a V dQ, podemos escrever agora, du é igual a V I dt. du dividido por dt é igual a V vezes I. Agora, o que é du? Essa variação, du dt, essa variação da energia potencial, essa taxa de variação temporal da energia potencial. Isso é a taxa de transferência da energia elétrica da bateria para o dispositivo. Então, o que ocorre? Essa bateria está transferindo energia elétrica para o dispositivo a uma certa taxa. Essa taxa é a taxa com que ela perde energia potencial elétrica. Ou melhor, é a taxa com que a energia potencial elétrica é diminuída ao longo do tempo. Não que ela perde, que ela diminui a energia potencial elétrica ao longo do tempo. E esse du dt é dado por V vezes I. Isso é a potência. Essa potência está relacionada com o consumo de energia em determinado tempo. Quando a gente fala em potência, a gente utiliza potência, energia sobre tempo, joules por segundo, que no sistema internacional é o watts. Então, 1 watt equivale a 1 joule por segundo. Então, a potência, que nessa situação estamos colocando como a taxa de transferência de energia elétrica da bateria para o dispositivo, esse dispositivo pode ser, por exemplo, um liquidificador, onde você terá uma conversão de energia elétrica em energia mecânica e também energia térmica, porque o dispositivo vai esquentar um pouco. Então, a potência é dada por V vezes I. E essa potência independe do dispositivo, se é um resistor, se é uma televisão, se é uma lâmpada incandescente, se é um chuveiro, por exemplo. Essa potência é a taxa de transferência de energia elétrica da bateria para o dispositivo. Essa equação é válida, então. Quando você tem um dispositivo como um resistor, o que ocorre? Devido à passagem de corrente elétrica, você tem um efeito que nós chamamos de efeito Joule nos resistores. Nós não estamos considerando aqui, por exemplo, os supercondutores que têm resistência zero em determinadas temperaturas. Estamos falando aqui de um fio que tem uma resistência elétrica. O que vai ocorrer? Devido à passagem de corrente elétrica, você terá uma conversão de energia elétrica em calor. Esse efeito que nós chamamos de efeito Joule. Você pode utilizar esse calor, por exemplo, para esquentar a água. A água passa por essa região que tem o fio, a água esquenta e precisa de muito calor, porque há muita energia na forma de calor, porque a água tem um grande calor específico, 1 caloria por grau Celsius, e aí a água consegue, por exemplo, esquentar. Em um resistor, em um dispositivo específico, você pode calcular essa potência da seguinte forma. Você pode substituir, no lugar de V, você pode escrever R vezes I. Então, a potência é igual a R vezes I ao quadrado. Ou você pode substituir, no lugar do I, V dividido por R. Temos, então, que a potência é igual a V ao quadrado dividido por R, em que R é a resistência elétrica do resistor. Então, quando você quer calcular, por exemplo,
a energia, basta você também utilizar a potência, porque a equação da potência é energia dividido pelo tempo. A taxa de transferência de energia em determinado tempo.